Oi, gente, tudo bem? Boa noite para todos. Tudo bem? Parashat Matot Masei. Essa semana aqui em Israel, a Parashá vai ser Mehubarot. As duas Parashá vão cair no mesmo Shabat, que é o próximo Shabat. Tá bom? Então, a gente vai falar da Parashá. Vamos começar no capítulo 31 de Matot. Tá? Começa... Hashem fala para Moshe Rabbeinu, se vinga a vingança contra os midianitas para o povo de Israel. Se vinga para o povo de Israel. E Moshe falou para o povo de Israel, a gente vai vingar dos midianitas a vingança para Hashem. Tá? Então a gente sabe qual foi a vingança. É que Bilã ele construiu as tendas junto com Balaque, e ali eles seduziram os filhos de Israel nas tendas, fizeram tendas e puseram mulheres Lotsanua lá para seduzir os filhos de Israel. E aí depois eles adoraram Baal Peor, tá? E aí eles tiveram castigo e teve uma mortandade, tá, de 24.000 pessoas no povo de Israel, até que Pinchas pegou com a lança os dois lá, tá? A medianita e o israeli, tá? E aí ele acabou com eles, tá? Zimbri ben Salu. E enfiou a lança nos dois e matou, e parou a praga, a peste cessou, 24.000 pessoas tinham morrido. Tá? E a última missão que Moshe Rabbeinu teve foi vingar contra os midianitas, porque depois Hashem falou para ele que ele ia morrer, ele já ia ser separado do povo, que ele ia morrer. Tá? Tinha que se despedir do povo, que ele ia morrer. Então Moshe Rabbeinu podia ter prolongado, né? Já que eu vou morrer, eu vou esperar mais. Não, ele foi correndo, cumprir a vontade de Hashem imediatamente. Ele foi lá e se vingou, tá? Se vingou. Então, ele fez a vingança, tá? E o que aconteceu nesse dia? Moshe Rabbeinu, ele era tão grande, que ele pediu para o povo, quem fez a vingança foi Pinchas. Pinchas pegou a tiara do Kohen Agadol, né? E foi lá se vingar. Moshe deu para ele, ele pediu, porque Bilã, diz o Yonatan ben Uziel, é um Tana da Guimará, um Tana muito sábio, um dos maiores Tanas da Guimará, Yonatan ben Uziel. Ele diz o seguinte, tem um Targum também da Torá, ele faz uma interpretação da Torá. Ele diz que o Bilã, sabe quem era Bilã, gente? Era o Lavan, o Lavan Arami, ele mesmo, o Labão, né? O grande feiticeiro e bruxo, Labão, irmão de Rivka, né? Aquele lá mesmo era Bilã, ele era Bilã, tá? Diz o Yonatan ben Uziel, que ele era o Bilã, tá? E ele viveu quase 300 anos, tá? E ele era um dos 3 conselheiros do Faraó. O Faraó tinha 3 conselheiros, um era Iov, né? O Jó, o outro era Itró, o sogro de Moisés, e Bilã Arachá, o Lavan. Tá? Então, quando o Faraó foi se aconselhar com eles, com os 3, né, perguntou para Bilã, o que você acha? O que a gente faz com o povo de Israel? Ele falou, mata, acaba com tudo. Aí foi perguntar para Jó, né, para o Iov falou, não respondeu nada. Por isso que ele recebeu castigo, porque ele não respondeu nada. E o Itró, tá, o sogro de Moisés, que na época ainda não era sogro, ele disse, não faz nada com eles, não mata eles. Então, por causa disso, Bilã foi morto com todos os medianitas. E não só isso, eles construíram tendas, tá, e teve a matança de 24.000 pessoas, né, como eu já disse, e fizeram Avodah Zará. Ele foi culpado por isso. Então o Yonatan ben Uziel diz o seguinte, que ele foi, quando ele foi receber de Balaque, porque Balaque
pagou para ele construir as tendas e para amaldiçoar. Ele amaldiçoou o povo de Israel, construiu as tendas e amaldiçoou. Tá? E aí deu no que deu, 24 mil mortes. Então ele foi lá receber de Balaque, então Pinhas foi lá e ele estava, diz o Jonatã ben Uziel, que ele e os 31 reis que estavam com eles, os 31 reis, eles pararam pelo ar, pelo alto, pararam pelo alto para tentar matar Pinhas e o povo de Israel. E aí Pinhas, que tinha pedido o tzitz, a tiara do Cohen Agadol para Moshe, ele pegou e foi por cima de Bilã, agarrou ele, trouxe ele até para baixo, agarrou ele para o pescoço, trouxe ele até para baixo, tá? E Bilã implorou, Bilã Arachá, ele implorou para Pinhas: por favor, não me mata, eu te prometo que nunca mais eu amaldiçoo o povo de Israel. Aí Pinhas falou para ele: eu não acredito. Quando Yaakov desceu para o Egito, você desceu atrás para amaldiçoar, tentar acabar com ele e matar. E todo o tempo que estava lá no Egito, ele era conselheiro do faraó, ele tentou acabar com Yaakov, com os filhos dele, quando Yaakov desceu para o Egito, e depois, quando saiu do Egito, ele tentou acabar com os filhos dele, né? Que teve essa peste aí, né? De 24 mil mortes, né? Nas tendas, né? Da Banot Midian, das filhas de Midian, que seduziram os filhos de Israel. Então, ele perseguia. E aí Pinhas falou para ele: você não tem jeito, e matou ele com a espada. Matou ele. Esse foi o fim dele, e esse foi a vingança contra os midianitas e contra o Bilã Arachá, que causou tanto problema para o povo de Israel, né? A maldição. Então, Arão a Kohen e Moshe Rabbeinu, eles eram do mesmo nível, né? Eles eram Zé, Shakul, quer dizer, eles eram do mesmo nível, tinham o mesmo peso os dois. Então, a gente sabe na Torá, pelo menos o que eu sei, a Torá conta entre Moshe, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moisés, todos os grandes da vida Meller. Com precisão, a Torá conta pra gente a morte somente de Arão a Cohen, que é no mês de Av, tá? Que é no Aleph de Av, tá? Tá escrito na Torá, no 5º mês, nos 40 anos depois da saída do Egito, no quinto mês, no primeiro dia do mês, morreu Arão a Cohen, que é Aleph Av, tá? É onde a gente começa nesse mês, a gente diminui a alegria, fica um pouco mais triste por causa das 3 semanas, de todas as coisas ruins que passaram no nosso povo, tá? E ao contrário, Moshe Rabbeinu morreu em Zain Adar, né? Ninguém sabe onde ele está enterrado, Moshe Rabbeinu. Então, Zain Adar é uma alegria muito grande. O mês de Adar, Marbim Besimcha, acrescenta, aumenta em alegria. E qual a diferença que acrescenta em alegria quando Moshe morreu e quando Arão morreu? Se diminui a alegria. Então, gente, Moshe Rabbeinu, os dois têm uma coisa muito em comum, apesar que são de situações diferentes, de formas diferentes. Moshe Rabbeinu, ele trouxe o céu até a terra. Arão a Cohen, ele levantou a terra até o céu. Vou explicar por que isso, tá? Dizem os nossos sábios, tá? Moshe Rabbeinu, na construção do Mishkan, ele trouxe a Shekhinah. A Shekhinah parou o Ruach HaKodesh, parou ali a Shekhinah, tá? O Espírito Divino estava ali na construção do Mishkan. E não só isso, ele subiu, ficou 40 dias com os anjos e trouxe a Torá. Então ele trouxe o céu para a terra. E Arão a Cohen elevou a terra até os céus. Como assim? Quando Moshe ficou preso lá, o faraó perseguiu ele, né? Então, o Arão a Cohen é que cuidou do povo, ele que fez os sacrifícios, os corbanotes, era tudo Arão a Cohen que cuidava dessa parte de sacrifício, de cuidar do povo, tá? E aí, de repente, Moshe Rabbeinu vem da Siné, que o Moshe tinha falado com Hashem falou que ele ia ser o líder do povo, ele que ia liderar o povo. E ele se preocupou, o meu irmão, eu vou magoar meu irmão, Moshe preocupado. E está escrito na Torá que, ao contrário,
Arão não ficou com inveja dele, não teve ciúmes dele. Ele alegrou o coração dele, ficou o coração alegre que o seu irmão Moshe mesmo que seja o irmão mais novo que ele, ia ser o líder do povo de Israel, ia ser o salvador de Israel no Egito. Então essa paraxá a gente aprende muita coisa boa. Também tem que fala sobre o Neder, tá? Que fala que uma moça, uma mulher, quando ela é menor, ela está na casa do pai dela, a Neder é promessa. Se ela fizer alguma promessa, o pai dela é que tem que anular a promessa, tá? E depois quando ela casa, o marido anula a promessa. Então a gente tem que ver, gente, o poder que é fazer promessas, tá? É uma coisa muito séria. Tanto é que em Rosh Hashanah a gente faz anulação de promessas. E nessa paraxá a gente vê isso. Como é perigoso fazer promessa. E tudo que a gente fala, por exemplo, você tem um amigo que você fala, amanhã eu vou na sua casa, você fala bli neder, sem promessas. Porque tudo que a gente fala, a gente pode ser cobrado depois, tá? Isso é coisa de Kabbalah, tá? Fala o Zohar HaKadosh. Então é muito importante tudo que a gente for fazer, falar bli neder, não te prometo, tá? Bezrat Hashem, se Deus quiser amanhã, se Deus quiser amanhã, a gente se encontra, vai em tal lugar. Tá bom, gente? Então, Shabbat Shalom a todos, um grande abraço, até a próxima.